Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós estamos assim nos últimos versículos do penúltimo capítulo, né? E aí o último capítulo que a gente começa semana que vem, ele já se chama conclusão. Essas são as despedidas mesmo. Mas aqui nesse momento que a gente vai ler hoje, ele ainda está falando da questão da ressurreição, mas sobretudo no ponto da incorruptibilidade. Palavra difícil, né? Mas vamos pensar um pouquinho nela. Quando, pois, este ser corruptível, nós que erramos, tiver revestido a incorruptibilidade, ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos, no dizer do Espiritismo, e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, porque um espírito perfeito não precisa mais reencarnar, né? Precisa. Jesus encarnou, ele não reencarnou, né, desse ponto de vista. Ele já era um espírito perfeito, ele veio em missão, não por uma necessidade dele, né, mas por uma necessidade nossa. Então, cumprir-se-á a palavra das Escrituras. E aqui tem uma citação que parece estar relacionada a Isaías, a Oséias e Apocalipse, que é como se fosse um poema, né? A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está tua vitória? Morte, onde está teu aguilhão? Então aqui a gente pode pensar, a morte hoje para nós, que é algo bem difícil, né? Sempre que somos obrigados a encarar a morte, a nossa própria, a morte das pessoas próximas, né? Sempre que a morte nos ronda, nós temos grandes dificuldades. Por quê? Nesse momento da nossa evolução espiritual, nós ainda não conseguimos perceber, de modo geral, tirando, né, quem tem mediunidade ostensiva ou uma mediunidade um pouquinho mais forte, mas nós não conseguimos ver e perceber quem partiu. Então a morte nos dá, a morte do corpo físico nos dá a ilusão de fim. E agora o que ele está dizendo? Conforme a gente evolui, a morte, que teve uma função muito importante, como, né, que a gente falou semana passada, ou semana retrasada. Se a gente não morrer, não tem como a semente dar fruto. Então, nós precisamos da morte para assentarmos todo o nosso aprendizado enquanto espíritos, né? Agora, conforme eu vou crescendo espiritualmente, né, vamos pensar nas próximas gerações mesmo. O clima espiritual vai ser outro. Vamos imaginar daqui 400, 500 anos, não temos como saber quanto, né? Mas a mediunidade, por exemplo, ela vai ser muito mais comum. Esse intercâmbio com o plano espiritual vai ser muito mais comum. Então a morte não fica com aquela cara de fim, ela fica com cara de mudança, né? Como alguém que muda de casa. E dá muito trabalho mudar de casa, porque é preciso mesmo, né, que naquela nova casa novas coisas cheguem, que se transformem. Às vezes uma casa maior, às vezes uma casa menor, mas sempre é uma oportunidade da gente se livrar de algumas coisas e, se possível, né, olhar e organizar de um jeito diferente. Então, a morte, como essa situação que a gente teme, que dói tanto, ela vai ser superada pela vitória da fé, do crescimento espiritual. Aí ele continua, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque se a gente tiver muita fé, e claro, isso é evolutivo, a gente vai conseguir, a gente não precisa mais temer a morte, né? Isso nos lembra aquela passagem de Francisco de Assis, quando num inverno muito rigoroso estava viajando com um amigo e foi até um determinado local, muito frio, e chegou no meio da noite, bater lá, né, na porta do castelo, tipo um mosteiro, um castelo, alguma construção assim. E quem veio atender, né, ele falou, quem é? Francisco de Assis. A pessoa falou, tá bom, não acreditou. E aí, fechou, né, não abriu a porta. E o amigo dele ficou desesperado, falou, nós vamos morrer aqui, porque eles iam morrer ali de frio, né. E aí, Francisco de Assis exulta, falando, mas é isso mesmo, eu esperei a minha vida inteira por esse momento, para voltar para Jesus. Ele não tem medo da morte, mas aí dá tudo certo, né, por isso que a gente conhece essa história. E aí a pessoa volta e fala, opa, é Francisco mesmo? E, enfim, então eles não morrem, mas ele não fica apreensivo com a morte, porque
ele vive a vida com tanta profundidade, com tanta serenidade, que a morte já não é mais esse temor. Graças se rendam a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor. Isso aqui é muito bom para a gente lembrar que a nossa presença no mundo, ela tem um propósito, e o propósito de contribuir com a obra do Senhor, né? Quando eu entro completamente em harmonia com Deus, eu sou alguém que contribui. Não de forma vaidosa, mas de forma natural, de forma constante. Cientes de que a vossa fadiga, né, o nosso cansaço, não é vã no Senhor. Então aqui a gente também tem, várias pérolas que Paulo vai espalhando aí pra gente. Sempre que a gente está muito cansado, por muitos motivos de sofrimentos, de esforços, né, que a gente faz no dia a dia, isso não é vão pro Senhor, nunca. Porque às vezes você fala, nossa, eu fiz tanto tal coisa, não deram valor, ou aquilo não teve o resultado. Para o Senhor isso não importa, né? Não importa o resultado aparente das coisas, não importa os aplausos. Aliás, os aplausos fazem mais mal do que bem, né? Então, o nosso cansaço, o nosso esforço está sendo visto e vai ser considerado, né, como um auxílio no nosso progresso espiritual, naturalmente. Mas nós continuamos depois.